Brother Paul, come on. Hã? Quê? Não, depois. Pode ir. Gracias, Paul, por tudo. Amém. Eu não sou. Sim. I'm not an expert in Krav Maga. Eu não sou um perito em Krav Maga. My wife is. A minha esposa é. I know a little bit just to protect myself. Eu só sei um pouquinho para me proteger dela. I'm just kidding. Eu estou apenas brincando. It has been a great joy to be here this weekend. Está sendo uma grande alegria estar com vocês nesse final de semana. You have something very special here. Vocês têm algo muito especial aqui. Very special. Muito especial. In one way, it's easy to do what I do. De uma certa maneira, é fácil fazer o que eu faço. I preach. Eu prego. But to pastor a church, mas pastorear uma igreja, to labor in order to have something like this, trabalhar de tal forma que possa ter uma igreja assim, now that is a great work. Isso é um grande trabalho. A great work. Um grande trabalho. And I have been very privileged to know Brother Paul. Eu fui muito privilegiado em conhecer o Paulo Júnior. And my brother Danilo here. E eu. And many of you. E muitos de vocês. And I look forward to coming back. Eu desejo voltar em breve. But prepare your But prepare yourself, because next time I'll bring my wife. Mas se preparem, porque da próxima vez a minha esposa vem. And like all Latin women, she is very dangerous. E como todas as mulheres, ela é muito perigosa. Let's go to Romans 3. Vamos novamente a Romanos 3. We're going to read from verse 23. Nós vamos ler a partir do versículo 23 to 27. Até o 27. Romanos 3, do 23 ao 27. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Let's pray. Vamos orar. Father, please settle our hearts. Deus, por favor, prepare os nossos corações. Focus our minds. Foque as nossas mentes. To learn about your Son. Para aprendermos sobre o seu Filho. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. We are going to begin. Nós começaremos agora. By looking at the greatest problem in all of Scripture. Em olhar para o maior problema de todas as Escrituras. I can say this without exaggerating. Eu posso falar isso sem exagerar. This is what the Bible is all about. Esse aqui é sobre o que a Bíblia fala completamente. This is not just a truth. Não é apenas uma verdade. It is the truth. É a verdade. And without this truth, e sem esta verdade, it's very difficult to understand the gospel. É muito difícil entender o evangelho. From the book of Genesis to the book of Revelation, do livro de Gênesis ao Apocalipse, we are presented with a problem. Nós somos apresentados a um problema. We can even refer to it as the divine dilemma. Nós podemos referir a ele como o dilema divino.
A dilemma is a problem Dilema é um problema where there seems to be no proper solution. que parece não ter uma solução apropriada. Well, the Bible presents a dilemma Bom, a Bíblia apresenta um dilema that only God can solve. que apenas Deus pode solucionar. What is that problem? Qual é esse problema? If God is just, Se Deus é justo, He cannot forgive you. Ele não pode perdoá-lo. Now just think about it. Agora, pense um pouco sobre isso. If God is a just God, Se Deus é um Deus justo, He cannot forgive you. Ele não pode perdoá-lo. And so the question is, Então a grande questão é: how can God be just como Deus pode ser justo and at the same time E ao mesmo justify wicked men? justificar homens perversos? Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo. Let's say that you go home Vamos dizer que você vai ao seu lar and a man has killed your entire family. e um homem matou toda a sua família. And the man is standing over the bodies of your family. E o homem está em pé diante dos corpos da sua família. You run across the room, Você corre através do quarto. you throw him to the ground, Você lança ele no chão. you tie him up, Você o amarra and you call the e police. você liga para a polícia. The police come and take him away. A polícia vem e o leva embora. And then the day comes when he's to be tried in court. Então chegou o dia do seu julgamento no tribunal. And everybody in the town has come to the courtroom E todo mundo naquela cidade vai à sala do julgamento. because they all knew and loved your family. Porque todos eles conheciam e amavam a sua família. The judge O juiz listens to the arguments. ouve os argumentos. The man is clearly guilty. O homem é claramente culpado. But this is what the judge says. Mas eis o que o juiz diz: I am slow to anger. Eu sou demorado para me irar. I am abounding in loving kindness. Eu sou abundante em misericórdia. I am full of grace. Eu sou cheio de graça. And therefore, E então I pardon you. eu perdoo You're ele. free to go. Ele está livre para ir. How are you going to respond? Como você responderia a tal coisa? How are the people of your town going to respond? Como as pessoas da sua cidade responderiam a isso? Are you going to say this? Vocês diriam assim: Oh, that was wonderful. oh, isso foi maravilhoso. That judge is so loving. Oh, esse juiz é tão amoroso. We saw a wonderful thing today. Nós vimos uma coisa maravilhosa hoje. That's not what you're going to say. Não é o que você vai falar. You're going to cry out injustice. Você vai gritar bem alto: injustiça. The whole town is going to be furious. Toda a cidade vai ficar furiosa. Why? Por quê? Justice has not been done. A justiça não foi feita. A murderer has been set free. Um assassino foi liberado. Are you going to respect the judge? Você vai respeitar esse juiz? Not at all. De maneira alguma. You're probably going to write some official Provavelmente você vai escrever um ofício or call the newspaper ou vai chamar os jornais and complain that there is a judge on the bench e vai falar que há um juiz louco, who is more corrupt than the criminals he sets free. que ele é mais corrupto do que aqueles que ele libera. Why are you so angry? Por que você está tão bravo? Because he was not just. Porque ele não é justo. And if every judge did the same thing, E se qualquer juiz fizer a mesma coisa, our world would disintegrate. o nosso mundo desintegrar-se-ia. Society would fall apart. A sociedade cairia aos pedaços. A judge, Um juiz, it is his responsibility to do é justice. sua responsabilidade fazer justiça. And if he lets the criminals go, E se ele permitisse os criminosos irem, if he pretends that they have not committed a crime, se ele achar que eles não cometeram um crime assim, he himself is a corrupt judge. ele mesmo é um juiz corrupto. Well, now here's the question. Agora eu quero falar uma questão. Remember what we learned this morning. Você se lembra do que nós falamos essa manhã? Although we are sinners, Todos nós somos God pecadores. justified us. Deus nos justificou.
He declared us to be legally right with Him, Ele nos declarou sermos legalmente justos diante dele, when the law declares that we're guilty. enquanto a lei nos declara culpados. How can God do that Como Deus pôde fazer isso? and still be God E continuar sendo Deus? and still be just? E continuar sendo justo? I want you to see this problem, and it's all the way through the entire Bible. Eu quero te mostrar esse problema e que ele está ao redor de toda a Bíblia. Let's go to Exodus chapter 34. Vamos a Êxodo capítulo 44. Trinta e quatro. 34. And we'll begin in verse 5. Vamos começar no versículo 5. The Lord descended in the cloud and stood there with him, that is Moses, as he called upon the name of the Lord. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. This is one of the greatest revelations of God in the entire Old Testament. Essa é uma das maiores revelações de Deus no Antigo Testamento todo. God is going to come down and declare who He is. Deus desceria e declararia quem ele é. It says in verse 6, E diz então no versículo 6. Then the Lord passed by in front of him and proclaimed, E passando o Senhor por diante dele, clamou: the Lord God, Senhor, o Senhor Deus, compassionate compassivo and gracious, e gracioso, slow to anger, longânimo and abounding in loving kindness and truth. e abundante em misericórdia e fidelidade. Verse 7, Versículo 7. who keeps loving kindness for thousands, Que guarda a misericórdia por 1000 gerações, who forgives iniquity, transgression, and sin. que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Now let's look at that last part. Agora vamos olhar a última parte. He forgives iniquity, transgression, and sin. Ele perdoa iniquidade, transgressão e pecado. Now these are three different words, São 3 diferentes palavras aqui. but the purpose here is not to give us a topical study on these three words. O propósito aqui não é fazer um estudo tópico sobre essas 3 palavras. What we see here is something very Hebrew. O que nós vemos aqui é algo muito hebraico. Whenever the Jew wants to emphasize something, Sempre que um judeu quer enfatizar algo, he repeats himself. ele repete a mesma coisa. Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo. Isaiah 6. Isaías 6. The emphasis there is that God is holy. A ênfase lá é que Deus é santo. So what do the angels cry out? Então o que os anjos clamam? Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. It's emphasizing Está enfatizando holy. santidade, santo. When it says here in verse 7, Quando ele diz aqui no versículo he 7, forgives iniquity, transgression, and sin. ele perdoa iniquidade, transgressão e pecado, It means that he forgives all types and kinds of sin. significa que ele perdoa todos os tipos e formas de pecado. Do you see that? Você entende isso? God is gracious. Deus é gracioso. He's full of loving kindness. Ele é cheio de misericórdia. He's compassionate. Ele é compassivo. And he forgives all types and kinds of sin. E ele perdoa todos os tipos e formas de Well, pecado. that's wonderful. Bom, isso é maravilhoso. But now let's look at the next phrase. Mas vamos olhar a próxima frase. That's where we'll see the problem. É aqui que nós veremos o problema. He forgives iniquity, transgression, and sin, Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, yet he will by no means leave the guilty unpunished. ainda que não inocenta o culpado. Do you see the problem? Você viu o problema aqui? On one hand, Em uma mão, it says God forgives all types and kinds of sin. Deus perdoa todos os tipos e formas de pecado. But then it says Mas então diz, God will punish every sin that has been committed. Deus punirá cada pecado que foi cometido. How can you do both things? Agora nós temos 2 coisas. How can God forgive all types and kinds of sin? Como Deus pode perdoar todos os tipos e formas de pecado, And yet he punishes every sin and every sinner. e ao mesmo tempo punir todo pecado e pecador? How can you do that? Como pode ser feita uma coisa assim? That's a dilemma. Esse é um dilema. Now here's the answer. Aqui está a resposta. Every sin
that has ever been committed Todo pecado que jamais foi cometido will be punished. será punido. Every sin that's ever been committed will be punished. Todo pecado que já foi cometido será punido. Every sin that you have personally committed Todo pecado que você pessoalmente cometeu will be punished. será punido. Now there's two ways in which it can be punished. Agora, há duas formas na qual ele pode ser punido. One way, A primeira, you will spend eternity in hell under the wrath of God. você passará a eternidade no inferno debaixo da ira de Deus. That's how all your sins can be punished. É a maneira como o seu pecado pode ser punido. Or Ou all your sins todos os seus pecados were laid upon the person of Christ, foram colocados sobre a pessoa de Cristo. and all your sins were punished on him. E todos os seus pecados foram punidos nele. Make no mistake, Não erre aqui. every sin of every sinner will be punished. Todo pecado de todo pecador será punido. Every sinner that's ever walked this planet will be punished for every sin they've committed. Todo pecador que já andou nesse planeta será punido por cada pecado que ele já cometeu. They are either punished in Christ Ou eles serão punidos em Cristo, or they're punished in hell throughout all of eternity. ou será punido no inferno por toda a eternidade. But all sinners will be punished. Mas todos os pecadores serão punidos. Do you see that? Você percebe isso? So we have a dilemma. Então nós temos um dilema. How can God forgive all types and kinds of sin Como Deus pode perdoar todos os tipos e formas de pecado and at the same time punish every sin and every sinner? e ao mesmo tempo punir cada pecado e cada pecador? Because for those who believe in him, Porque para aqueles que creem nele, he has punished their sin. ele já puniu os seus pecados. When Christ bore their sin Quando Cristo carregou aqueles and pecados he suffered the wrath of God in their place. e ele sofreu a ira de Deus no seu lugar. Now if you reject that, Agora, se você rejeitar isso, and you can, e você pode rejeitar, well then here's what's left. então o que sobra? The punishment for your sin O punimento pelo seu pecado will be poured out on you será colocado sobre você, throughout all eternity in hell. através de toda a eternidade no inferno. Do you see that? Você percebe isso? Now, Agora, let's go on. vamos avançar um pouco mais. Let's go to Proverbs Vamos até chapter Provérbios, 15. capítulo 15. I'm sorry, chapter 17. Me perdoe, é o capítulo 17. Verse 15. Versículo 15. He who justifies the wicked and he who condemns the righteous, both of them alike are an abomination to the Lord. O que justifica o perverso e o condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Now think about this. Agora pense sobre isso. What is it saying? O que ele está dizendo aqui? Anyone Qualquer um who justifies a wicked man que justifica um homem perverso is an abomination before God. é uma abominação diante de Deus. An abomination is about the worst word in the Bible. E abominação é provavelmente a pior palavra na Bíblia. It carries the idea of one who has become disgusting, Ela traz consigo a ideia daquele que traz desgosto, one who is worthy of hatred. aquele que é digno de ser odiado. So anyone who justifies a wicked man, Então qualquer pessoa que justificar um homem perverso, or let's say a wicked man instead of a perverse man. ok, Ímpio. ímpio, Or Impio. impio. Sim. Or anyone who justifies a wicked man qualquer um que justificar um homem ímpio is an abomination. é uma abominação. Yet what did we study this morning? Então o que nós estudamos essa manhã? We are wicked men. Nós somos homens ímpios. And what do we sing about? E o que nós cantamos? God justified us. Deus nos justifica. Do you see the problem? Você veja o problema? How can God justify us Como Deus pode nos justificar when we were wicked men? quando nós somos homens pecadores? How can he do that Como Ele pode fazer isso?
without becoming an abomination himself? sem se transformar numa abominação a si mesmo. Again, the answer is found Mais uma vez, a resposta é achada in Jesus Christ. em Jesus Cristo. What did he do in Jesus Christ? O que ele fez em Jesus Cristo? Christ took our crimes upon himself. Jesus tomou os nossos crimes sobre si mesmo. He suffered our punishment. Ele sofreu a nossa punição. And before he died, he cried out, "It is finished." E antes dele morrer, ele clamou: está He consumado. paid the demands of justice. Ele pagou as demandas da justiça. So when God declares the Christian to be justified, Então, quando Deus declara os cristãos de serem justificados, he's not offending his justice. ele não está ofendendo a sua He's justiça. not contradicting his justice. Ele não está contradizendo a sua justiça. Because Christ died for that person. Porque Cristo morreu por aquela pessoa. And Christ paid it all. E Cristo pagou tudo. Do you see that? Você percebe? Let's look at another similar passage in Proverbs. Vamos olhar uma outra passagem similar em Provérbios. Chapter 24, No capítulo 24, verse 24. no versículo 24. He who says to the wicked, "You are righteous," people will curse him, nations will abhor him. Aquele que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. But what does God say to his children? Mas o que Deus fala para os seus filhos? His children who have sinned. Os seus filhos que já pecaram, He looks at them ele olha para eles and he says, e ele fala: "You are righteous." vocês são justos. But how can he do that? Mas como ele fez isso? It's because of Christ. É por causa de Cristo. Christ took their place. Cristo tomou o seu lugar. He suffered the wrath of God. Ele sofreu a ira de Deus. He satisfied God's justice. Ele satisfez a justiça de Deus. And now God can rightly call us justified. E agora Deus pode legalmente nos chamar de justificados. Do you see that? Você percebe isso? Now, go to the book of Micah, Vamos avançar para o livro de Miqueias, chapter 7. no capítulo 7. Let's look at verse 18. Vamos olhar o versículo 18. Who is a God like you, Quem, ó Deus, é semelhante a ti, who pardons iniquity, que perdoa a iniquidade, who passes over the rebellious act of the remnant of his possession? que esqueces da transgressão do restante da tua herança? He passes over their sin. Ele passou por cima do seu pecado, He looks over it. ele olhou por ele de vista grossa. If a judge does that, Se um juiz fizer isso, what do we say about him? o que nós diríamos de um juiz que faz He's isso? corrupt. Que ele é corrupto, He's unrighteous. ele é injusto. How can God just pass over our rebellion? Como Deus pode fazer vista grossa à nossa rebelião? And then it says, He does not retain His anger forever, but He delights in unchanging love. Então diz: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. And then even though Israel has sinned, Mesmo que Israel tenha pecado, it says in verse 19, diz no versículo 19, He will have compassion on us. Ele terá compaixão de nós. How can He be just Como Ele pode ser justo and just pass over our sin? e simplesmente fazer vista grossa aos nossos pecados? How can He be just Como Ele pode ser justo and show compassion e mostrar compaixão when He should condemn us? quando Ele deveria nos condenar? Look at verse 19. Veja só o versículo 19. He will tread our iniquities underfoot. Ele pisará aos pés as nossas iniquidades Yes, you will cast all their sins into the depths of the sea. e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. There are a lot of songs written about this verse. Há muitas canções escritas sobre esse versículo, That God has treaded on our iniquities. que Deus tem pisado sobre as nossas That iniquidades, He's taken our sin and cast it into the sea. que Ele tomou os nossos pecados e os lançou no mar, As far as the east is from the west. tanto quanto o Oriente é distante do Ocidente. But there's a big problem. Aqui há um grande You know problema. what it is? Você sabe qual é? You have to look at this Christologically. Você precisa olhar para isso de forma cristológica. God did not take your sin, Deus não pegou o seu pecado, throw it on the ground, jogou no chão and stomp on it e começou a pisar sobre ele, under His feet. sobre os seus pés. No. Não. What did He do? O que ele fez?
He took your sin, Ele pegou o seu pecado He put it on His Son, e colocou sobre o seu filho. and He poured out and He crushed His only begotten Son. E ele esmagou o seu filho unigênito. He crushed your sin. He crushed your sin. Ele pisou o seu pecado. He treaded upon your sin. Ele sobrepisou o seu pecado As it was on the back of His Son. sobre as costas do seu próprio filho. Do you see that? Você percebe isso? Gives it a whole new meaning, doesn't it? Isso dá um significado santo, não? Or you say here, you hear songs where God took our sin and cast it into the sea. Nós ouvimos as músicas dizerem: Deus pegou nossos pecados e lançou sobre o mar. No, God took our sin Não, Deus tomou o nosso pecado and put it on His Son e colocou sobre o seu and filho threw Him into the sea of His wrath. e lançou o seu filho no mar da sua ira. Changes everything, doesn't it? Isso muda tudo, não é verdade? This is how God can justify us. É assim que Deus pôde nos justificar. Now let's go back to Romans. Agora vamos retornar a Romanos. Look at Romans 4. Vamos ver Romanos capítulo 4. In Romans 4, verse 7, Em Romanos 4, versículo 7, it says, "Blessed are those whose lawless deeds have been forgiven and whose sins have been covered. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account." bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. How can God be just and forgive lawless deeds? Como Deus pode ser justo e perdoar atos imperfeitos? How can God cover sin? Como Deus pode cobrir pecados? In English, we have this saying about corrupt judges. No inglês, nós temos esse ditado sobre juízes corruptos. We say that they sweep the crimes under the rug. Nós dizemos que eles colocam os crimes debaixo do tapete. They cover up the crime. Eles cobrem os crimes. That's what God says He does. É isso que Deus diz que Ele fez? How can He do that? Como Ele poderia fazer isso? And then it says in verse 8, Então diz no versículo 8: how can the Lord, if He is just, not take an account of our sin? Como Deus, sendo justo, não levaria em conta o nosso pecado? See, none of it makes sense. Isso não faz sentido. If you understand the attributes of God, Se você entende os atributos de Deus, if you understand that He's immutable, se você entende que Ele é imutável, then you go, how can He forgive então você pensa: como é que Ele pode perdoar and still maintain His justice? e ainda assim manter a sua Now justiça? let me explain it to you another way. Deixe-me explicar de uma outra forma. Theologians will tell you that God is perfect, Teólogos te ensinaram que Deus é perfeito, and He is. e Ele é. But a lot of times you think that just means, well, He doesn't sin. Bom, às vezes você pensa que isso significa apenas que Ele não peca. Well, it does mean that He doesn't sin, Sim, é verdade, Ele não peca. and it means He never makes a mistake. E também significa que Ele nunca comete um erro. It means all kinds of things. Isso significa em todas as coisas é perfeito. But there's something that it means that most people don't think about. Mas há uma coisa que significa ser perfeito que as pessoas não pensam. All His attributes Todos os seus atributos, exist in perfect harmony. eles coexistem em perfeita harmonia. So, I've heard evangelists say this. Eu já ouvi alguns evangelistas dizerem: Instead of being just with you, ao invés de Deus ser justo com você, God was loving. Deus é amoroso. Have you studied logic? Você já estudou isso? Because that statement's not logical. Porque isso não é lógico. If you say, instead of being just with you, God was loving, Se você disser, ao invés dele ser justo, ele é amor, then God's love was unjust. então o amor de Deus se torna injusto. God can't ignore His justice, Deus não pode ignorar a sua justiça, even in the name of love. mesmo em nome do amor. He can't ignore His holiness, Ele não pode ignorar a sua santidade, even in the name of love. mesmo diante do amor. Sometimes a believer, Algumas vezes um crente, a boy or a girl, um homem ou uma mulher, they will come into contact with someone of the opposite sex. eles entram em contato com
com outros de outro sexo, a young girl in the church, uma jovem menina na igreja. and she meets a boy, Ela conhece um garoto and he's not a Christian. e ele não é cristão. And what does she do? E o que ela faz? She says, well, you see inconsistency in her. Bom, você primeiramente vê inconsistência nela. You see disharmony in her. Você vê desarmonia nela. She goes, I know he's not a Christian, Ela fala assim: bem, eu sei que ele não é cristão, but I love him so much. mas eu amo tanto. And she marries him. E ela casa com ele. What is she doing? O que ela está fazendo? She is ignoring righteousness. Ela está ignorando a justiça. She is ignoring holiness. Ela está ignorando a santidade. She is setting that aside, Ela está colocando isso à parte. and she's doing something in the name of love E ela está fazendo algo em nome do amor that is contrary to righteousness and holiness. que é contrário à justiça e à santidade. Do you see that? Você percebe isso? God doesn't do that. Deus não faz isso. God cannot show his love to you Deus não pode mostrar o amor dele a você in a way that contradicts the fact that he's holy de tal maneira que contradiga o fato que ele é santo and he's just. e ele é justo. So how can God be holy and just Então, como Deus pode ser santo e justo and show love to sinners by saving them? e mostrar amor para os pecadores através de salvá-los? Because the demands of his holiness Porque as demandas da sua santidade and the demands of his justice, e as demandas da sua justiça, that sinners must be punished, que os pecadores devem ser punidos, those demands have been satisfied essas demandas foram satisfeitas in the cross of Christ. na cruz de Cristo. Do you see that? That's very important that you understand this. É muito importante que você How entenda many o que of eu you estou dizendo. understand what I'm saying? Raise your hand. Quantos de vocês entendem o que eu estou falando? Levante as suas mãos. I see that hand. Eu vi essa mão. I'm kidding. Now listen. Estou brincando. Me escutem. This is what the gospel is all about. É sobre isso que o evangelho This is fala. why Christ had to die. É por isso que Cristo tinha que morrer. Basically, it's like this. Basicamente é assim. We have sinned. Nós pecamos. God's justice A justiça de Deus is offended, foi ofendida. and God's wrath is kindled. E a ira de Deus foi acesa. And justice will not be E satisfied a justiça não será satisfeita until we pay the very last cent. até que nós paguemos o último dos pecados. How do we do that? Como nós podemos fazer isso? In hell? No inferno, For eternity? pela eternidade. But then Christ comes. Mas então Cristo chega. God sends his son. Deus envia o seu filho. His son becomes a man, O seu filho se torna homem, the God man, o Deus homem, who lived a perfect life que viveu uma vida perfeita, that we did not live. que nós não vivemos. And then on that tree, E então naquele madeiro, the sins of God's people os pecados do povo de Deus were put on him, foram colocados nele. and justice focused on the son. E a justiça de Deus focou o filho. See, before it was focusing on us, Antes dela focar em nós, all of us. em todos nós. But now, Mas agora, the justice of God a justiça de Deus turns away from God's people saiu do povo de Deus and focuses on one man e se focou em apenas um homem who's bearing the sin of all of us. que estava carregando o pecado de todos nós. And then the wrath of God E então a ira de Deus, that was focused on us, que uma vez esteve focada em nós, that focus is now moved, aquele foco agora moveu-se and every bit of it is focused on the Son. e toda a sua força bateu sobre o filho. And on Calvary, E no Calvário, the wrath of Almighty God a ira do Deus Todo-Poderoso was poured out on Christ foi lançada sobre Cristo and crushed him e o esmagou with unspeakable suffering. com um sofrimento inexplicável. Every ounce of the wrath of God that you deserve Toda a força da ira de Deus que você mereceria was poured out on him foi lançada sobre Cristo, until finally justice said, enough. até que finalmente a justiça disse: está bom, I'm satisfied. eu estou satisfeita.
And Christ cried out, E Cristo clamou: "It is finished." está consumado. He paid it all. Ele pagou tudo. All. Tudo. He paid it all. Ele pagou tudo. The Puritans used to use this illustration. Os puritanos geralmente usavam essa ilustração. You're a criminal, Você é um criminoso and the law is chasing you. e a lei está te perseguindo. A great posse, a great group of lawmen are coming after you. Um grande grupo de homens da lei está indo contra você. They're about to get you. Eles estão quase te pegando. You can't run anymore. Você não pode correr mais. And then all of a sudden from the side E então do lado vem algo inesperado. comes Christ E ele vem como Cristo. and rides along beside you. E ele começa a andar ao seu lado. And then he turns E então ele se vira and leads them all away. e leva todos aqueles que estavam te And they perseguindo fall fora. upon him. E eles caem sobre ele. All the rivers meet at the sea. Todos os rios se encontram no mar. All the rivers of God's wrath. Todos os rios da ira de Deus. That day on Calvary, Naquele dia no Calvário, they all turned to Christ todos eles se tornaram and contra poured Cristo into him e se lançaram sobre ele for you, por causa de você, for you. para você. And that is how God can be just E é assim que Deus pode ser justo and justify us, e nos justificar, because his son paid it all. porque o seu filho pagou por tudo. Now let's look at our text. Agora vamos voltar para o nosso texto. In verse 24 we studied justification. No versículo 24 nós estudamos justificação. Now remember what that means. Agora se lembre do que ela quer dizer. The moment a person believes in Christ, No momento que uma pessoa crê em Cristo, God declares that person to be legally right with him. Deus declara aquela pessoa ser juridicamente And correta com ele. And God treats that person as right with E him. Deus trata aquela pessoa como justa com ele. Now how can that happen? Agora, como isso pode acontecer? Because on Calvary, Porque no Calvário, God declared his son to be legally guilty. Deus declarou o seu filho ser juridicamente culpável. And God treated him as guilty, E Deus o tratou como culpado. in that he poured his wrath out upon him. Então ele lançou a sua ira sobre ele. Now, Agora- hold your place Segura aí em Romanos and go 3 to 2 e Corinthians, vá até 2 Coríntios. chapter 5, Capítulo 5, verse 21. versículo 21. He that is God made him, that is Jesus, who knew no sin, to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Now let's look at this. Agora vamos olhar esse texto. First of all, Christ knew no sin. Em primeiro lugar, Cristo não conheceu o pecado. He had no fellowship with sin. Ele jamais teve comunhão com o He pecado. never sinned. Ele nunca pecou. Now what does that mean? Agora, o que isso significa? Well, some people say he kept the law of God perfectly. Talvez algumas pessoas diriam, ele manteve a lei de Deus perfeitamente. That's true, Isso é verdade. and that's amazing. E isso é maravilhoso. But I want to take it a little farther. Mas eu quero levar isso um pouco mais adiante. One time I was witnessing to a man Uma vez eu estava pregando para uma who mulher told me he had not sinned for 11 years. e ele me disse que nunca pecou por 11 anos. 11 years. 11 anos? Of course, he was very deceived. É claro que ele estava muito enganado. So I said this, Então eu falei para ele, what do you think the greatest sin is? o que você pensa que o maior pecado é? He said, I don't know. Ele falou, eu não sei. I said, could it be breaking the greatest commandment? Seria talvez quebrar o maior dos mandamentos? He said, well, maybe. Ah, talvez. And what is the greatest E commandment? qual é o maior dos mandamentos? You shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Você deve amar a Deus de todo o seu coração, força e alma. And with that verse, I proved that he sins every day. E que com aquele verso eu provei para ele que ele pecava You see, todos os here's dias. what you need to understand. Olha só o que você precisa entender. You have never
not even for 1 second, love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Você nunca, nem mesmo por um segundo, amou a Deus com toda a sua força, mente, coração e vontade. You have never given God the love He deserves. Você nunca deu a Deus o amor que Ele merece. Not once. Nenhuma vez sequer. Now let's look at it another way. Agora vamos olhar de uma outra forma. There are 7.3 billion people on the planet, something like that. Mais ou menos 7 bilhões e 300 milhões de pessoas no planeta. None of us Nenhum de nós who are walking on this planet que estamos andando nesse planeta, for even 1 second por nem mesmo um segundo, have loved the Lord our God with all our heart, soul, mind and strength. amou a Deus de todo o nosso coração, força, alma e vontade. Now think about this. Agora pense sobre isto. Since Adam, Desde Adão, I don't know how many hundreds of billions of people have lived on this planet. eu não sei quantas centenas de bilhões de pessoas viveram nesse país, nesse mundo. But I do know this. Mas eu realmente sei uma coisa. Of all of humanity, De toda a humanidade, not one person nenhuma pessoa, for 1 second por um segundo, has loved the Lord their God with all their heart, soul, mind and strength. amou a Deus de todo o seu coração, alma, força e vontade. But then look at Jesus. Então você olha para Jesus. There was never 1 second in his life Não houve nenhum segundo na sua vida that he did not love the Lord his God with all his heart, soul, mind and strength. que ele deixou de amar a Deus de toda a sua força, alma, coração e vontade. Jesus did with his entire life Jesus o amou a sua vida toda. what all of humanity could not do for 1 second. Aquilo que toda a humanidade não pode fazer por um segundo. Do you see how amazing he is? Você vê quão maravilhoso How ele é. wonderful he is. Quão incrível ele é. It absolutely will blow your mind. Ele é absolutamente impressionante. What a great Savior he Que is. grande Salvador ele é. That's why I say all we've ever done is fail. É por isso que ele fala que tudo que nós fazemos é falho. He never failed once. Porém, ele nunca falhou nenhuma vez sequer. And if you want to get to heaven on your own good E works, se você quiser chegar no céu pelas suas próprias boas obras, you have to do exactly what he did. você precisa fazer exatamente o que ele fez. And you've never done it, not even for 1 second. E você nunca fez isso por nem mesmo um segundo. Isn't he amazing? Não é ele maravilhoso? That's why he's our champion. É por isso que ele é o nosso That's why campeão. he's the one we want to talk É about por isso que é aquele que nós devemos falar sobre and ele think about e pensar nele and be devoted to. e sermos devotados a ele. Now he says, he made him who knew no sin to be sin on our behalf. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Many of you have memorized this text. Talvez vocês já memorizaram esse But what texto. does it mean? Mas o que ele significa? What does it mean that Christ was made sin? O que significa Cristo ter sido feito pecado? Does it mean that when he was on the cross, Isso significa que quando ele estava na cruz, his nature became corrupted and twisted? será que a sua natureza se tornou corrompida e perversa? That he became full of sin? Que ele se transformou em cheio de pecado? Is that what it meant? Será que é isso que significa? Absolutely not. Claro que não. Even when he was on the cross, Mesmo quando ele estava na cruz, even when he was bearing our sin, mesmo quando ele estava carregando os nossos pecados, he was the pure and spotless Lamb of God. ele era o puro e imaculado Cordeiro de Deus. Well, then what does it mean? Agora, o que isso significa? The answer is found in the rest of the text. A resposta está no restante do texto. So that we might become the righteousness of God in him. Para que nós pudéssemos ser a justiça de Deus nele. Now, what does that mean? Agora, o que isso significa? Now, listen very carefully. Por favor, preste bastante atenção. The moment a person believes in Jesus, No momento que uma pessoa crê em Cristo do they become righteous? e ela se transforma em justa, No. não. What do I mean? O que eu quero dizer? The moment you believe in Jesus, No momento que você crê em Jesus, by nature you do not become a perfectly righteous being. por natureza, você não se transforma num ser perfeito, justo. You still sin. Você continua I still pecando. sin. Eu continuo pecando. Justification does not mean Justificação não significa
that the moment we're saved, que no momento que nós somos salvos, God touches our lives Deus toca a nossa vida and we become perfectly righteous, e nós nos tornamos perfeitamente justos never sinning again. para nunca mais pecar. That's not what it means. Não é isso que What does it significa. mean? O que realmente It's a legal significa term. é um termo jurídico. The moment we believe in Christ, No momento que nós cremos em Cristo, God legally declares us to be right with Him. Deus juridicamente nos declara estarmos justos diante dele. On the cross, Na cruz, God put our sin upon His Son Deus colocou o nosso pecado sobre o seu filho and legally declared Him to be guilty. e legalmente o declarou estar culpado. That's what it means. É isso que significa. The pure and spotless Lamb O puro e imaculado Cordeiro was legally bearing our sin foi juridicamente encarregado de carregar o nosso and pecado legally declared to be guilty. e juridicamente declarado ser culpado. And then He was treated as one who is guilty. E então ele foi tratado como alguém que era The culpado. wrath of Almighty God was poured out on Him. A ira do Deus Todo-Poderoso foi despejada sobre ele. That's what it means. É isso que significa. Now, Agora, let's just review. agora vamos revisar um pouco. What is the great problem in all the Bible? Qual é o grande problema em toda a Bíblia? What is the Bible written about? Por que a Bíblia foi escrita? Why all the sacrifices and things like that? Por que houveram tantos sacrifícios e coisas como tais? To show us this great dilemma. Para nos mostrar o grande dilema. How can God be just Como Deus pode ser justo and justify wicked e men? justificar os homens perversos? The answer is found only in His Son. A resposta é achada apenas no seu Filho. He suffered in our place. Ele sofreu em nosso lugar. He satisfied the demands of God's justice. Ele satisfez as demandas da justiça de Deus. And now, based on what He has done for us, E agora, baseado no que Ele fez por nós, God can legally declare us to be right with Him. Deus pode juridicamente nos declarar que estamos justos diante dele. Now, we're going to take a few-minute break, Agora nós vamos ter um intervalo de alguns minutos. and then we're really going to go into this passage. Então nós realmente vamos entrar nessa passagem. Now, I want you to pray Eu quero que vocês orem that the Lord will really give me clarity and you clarity. para que Deus me dê claridade e te dê Because we're going clareza. to talk about really the heart of hearts of the gospel. Porque nós vamos falar do coração do Evangelho. Let's pray. Vamos orar. Father, please bless your people, Deus, por favor, abençoe o seu povo. that these truths may Para que essas make their way into their heart, verdades façam o seu caminho nos seus corações, into their mind, nas suas mentes, that they may be transformed by it. e que eles sejam transformados por elas. Please, Lord, Por favor, Senhor, that they would come forth from here with a passion for Jesus Christ, que eles saiam daqui com uma paixão por Jesus Cristo an appreciation for Him. e uma grande apreciação por Ele. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.